iniciativa FEDERSUL de ir a Lima, no Peru, porque o evento El Niño acontece às costas do Pacífico, no Peru. Então nós vamos falar com o governo. O que nós vamos disponibilizar hoje aqui é a opinião do governo peruano. Ok? O que eles pensam, como é que eles estão enxergando. O agro está dramaticamente preocupado. A mídia, principalmente a eletrônica, tem mostrado que o El Niño que vem pela frente é catastrófico, comparando ele com 1870, o que é uma piada, porque 1870 não tinha satélite. Como é que a mídia está mostrando, a mídia eletrônica, mostrando uma fotografia do El Niño de 1870 se não tinha satélite? E fazendo uma projeção de 2016. O El Niño vai ser caracterizado acima de meio grau, acima do normal, que é 17,5. As águas do Pacífico superficiais se atingem 18 graus, se considera El Niño. 3 meses. A primeira vez que esse ano atingiu 18 graus foi dia 15 de maio. Precisa 3 meses para ficar caracterizado. Só que as águas do Pacífico do Peru em direção à Austrália, no meio do caminho, águas profundas de 6 metros, estão muito quentes, 5, 6 graus acima do normal. E a preocupação, a projeção, a interpretação que a água quente sobe, isso pode aquecer as águas costeiras, superficiais e provocar um El Niño muito forte. O governo peruano, eu coloquei no Instagram, tem duas entrevistas com os 2 órgãos que eu visitei, a opinião deles, dizendo que no momento a assertiva não passa de 40%. A chance de tecnicamente projetar o que pode acontecer. Existe preocupação com o El Niño forte? Sim, existe. Mas só vai se saber, no mínimo, em junho, julho, a opinião do governo peruano. Mas não basta ter um El Niño para ter as consequências aqui no sul da América do Sul, que é Argentina, Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, como aconteceu em 2024. Depende dos ventos alísios, que são ventos que sopram de leste para oeste do hemisfério sul, da América do Sul, para a Austrália. Tem como mesurar? Não. A humanidade tem tecnologia para mesurar esses ventos? Não. E a atmosfera? Olha o que está acontecendo hoje na Europa. Ondas de calor terríveis 3 semanas antes do verão, por eventos atmosféricos, que não tem previsibilidade. Portanto, daqui para frente, o trabalho dos meteorologistas é muito importante. Por isso, nós, FEDERSUL, vamos disponibilizar para todos que queiram o contato do Consulado Geral do Peru, o contato do Senami, o contato do IMARP, endereço, celular, tudo para que todos possam fazer contato direto e buscar informações confiáveis. Existe preocupação? Sim, muito, mas é cedo para saber a magnitude. Por isso, nós definimos o tema El Niño ou agro, porque olha o que aconteceu em 2024, as quebras de safras, as cidades, todo mundo sabe o que aconteceu com as cidades, e os governos municipais, governos estaduais e governos federais. A importância da presença do nosso prefeito é muito maior do que apenas o prefeito de Porto Alegre, por ser ele presidente da Associação de todos os prefeitos e prefeitas do Brasil. Portanto, o senhor tem uma responsabilidade muito grande, muito grande, muito grande. Só um comentário bem rápido. Aconteceu em 2024, a enchente começou no dia 1º de maio. E o El Niño começou em junho de 2023, foi até fevereiro de 24. Março já começou a cair, abril desapareceu, já entrou no Laninha. Portanto, as chuvas que aconteceram em 2024, as enchentes, não são resposta direta do El Niño, porque não tinha mais o El Niño. Essa é a preocupação nossa de disponibilizar informações confiáveis e fontes de informações para que vocês da mídia, que passam a ser dramaticamente importantes, possam fazer um bom trabalho
e levar informações para o agro, para as cidades e para os governos. Bruna, por favor. Tudo bem. O senhor falou, né, a chuva ela não foi diretamente uma consequência do El Niño, mas a gente teve 2023 de intensas chuvas em um solo muito encharcado já no início de 2024. Sim. Então, por mais que a chuva ela não tenha ocorrido nesse período fechado de El Niño, ela veio como a enchente, sim, é uma consequência, né? Não necessariamente a chuva, mas a enchente, sim. E essa preparação, talvez não pensando, e acho que é importante esclarecer isso, não se pensa necessariamente em 2026 com um período de catástrofe, mas 2027 também corre risco. Se este ano for de muita chuva, a preparação e a análise de vocês está olhando esse longo prazo, esse prazo de 1 ano e meio, 2 anos? Olha, a previsibilidade que tem o governo do Peru, tá, é de no máximo 3 meses. De El Niño. El Niño. Tá. A sua colocação está absolutamente correta. Nós tínhamos um solo encharcado e daí a chuva que aconteceu foi suficiente para transbordar. Então a preocupação que isso possa acontecer de novo é muito grande. A preocupação existe. Eu vou encerrar a minha pequena apresentação de quando está na mesa dizendo: torce pelo melhor e te prepara para o pior. Porque essa possibilidade de ele ser forte, muito forte, existe. Agora, o que está nas mídias sociais, dizendo que nós vamos ter um El Niño catastrófico e que vai provocar efeitos como 1870, onde morreu 4% da população do planeta, eu não acredito. 4% da população do planeta seria todo o Brasil, todo o Uruguai, toda a Argentina, todo o Paraguai, todo o Chile. Mais de 300 milhões de pessoas. Outra coisa, os estoques mundiais de grãos, que hoje são 3,5 bilhões de toneladas, na virada do milênio, no ano 2000, era 180 milhões. Em 1870, devia ser 10, 20, 30. Hoje, os estoques mundiais são 850 milhões. Então, o mundo hoje está muito mais preparado, tem mais estoque de alimentos, e você pega o Brasil hoje, que não produz carne de gado como produzia antes, uma cabeça de gado por hectare. Tem confinamento, tem a produção de frango, tem a produção de suíno. Então eu não acredito nos efeitos catastróficos, foi isso que nos levou a ir até o Peru, falar com o governo e trazer o que nós estamos trazendo, a opinião do governo peruano, que é o governo que mais se envolve com o efeito El Niño La Niña. Prefeito, por favor. Bom, primeiro eu quero saudar aqui a iniciativa da nossa Federação, que sempre tem trazido temas muito importantes para o debate. Me permita aqui, em nome de todos vocês, saudar um amigo, talvez o primeiro jornalista que eu vi lá na minha infância ainda foi o Armando Muro, juridíssimo, tá? Juventude sem rebeldia é velhice sem futuro, e ele me dava espaço a ser um jovem rebelde. Bom, gente, primeiro assim, proteção contra cheias, esse novo normal desenhado no mundo, as cidades precisam se preparar. A única coisa que a gente pode afirmar é que isso vai continuar acontecendo. Né? Então, primeiro, né, nós não fomos buscar culpados quando chegou o temporal. Nós fomos buscar soluções e fizemos muito de lá para cá. O primeiro foi colocar a cidade de pé. Colocamos juntos, tá? E talvez, olhando para países muito mais ricos que os nossos, que tiveram furacões, não levantaram as suas cidades com a velocidade que nós levantamos. Nós temos um sistema de proteção de cheias que ele vem do Sarandi até o Cristal. A partir do Cristal até o Lami não tem nenhuma proteção de cheia. Mas é importante também nessa largada dizer o seguinte, que não há proteção de cheias de uma cidade, é de uma bacia hidrográfica. E essa bacia hidrográfica, ela tem 85 mil quilômetros quadrados, que é a bacia do Guaíba, ela tem 5 rios que desaguam aqui, e tem em torno de 180, 200 afluentes pequenos, médios e grandes, que desaguam do Guaíba. Então tem uma competência compartilhada. O governo da União, e tanto é que agora o próprio Supremo notificou os estados e o governo da União, porque está na Constituição que essa é uma competência constitucional, mas isso não impede de você ter parcerias. Então, nós já fizemos muito e não
estamos fazendo por causa do El Ninho que está chegando. Desde o primeiro, quando terminou o último pingo de chuva, a gente botou a cidade de terra e vem refazendo o sistema. Então muitas obras já foram entregues, mantém, o El Ninho vem sendo formado no final de dezembro, e nós estamos acompanhando ele desde o final de dezembro. Ele está nesse momento constituído, 80% ele está constituído. Mas o Sartori disse, o que não dá para dizer é o tamanho, está constituído. Então não podemos ter a responsabilidade de negá-lo, mas também dizer qual é o tamanho do El Ninho. E também não sou fonte disso, porque não sou meteorologista, sou advogado. Mas nós temos um serviço de medicina contratado que nos atualiza desse processo. Então a cidade tem que se preparar para esse processo, né? E é o que nós estamos fazendo diariamente. Eu, por exemplo, agora vim direto do DEMAI para cá, onde passei mais 3 horas de reunião para tratar de uma obra estratégica para a zona norte da cidade, que são as bacias de contenção ali do 7 e 8, que fica, né, ali na Fruei, que é uma obra da bacia do Gravataí, que está no Fireste, delegada para o governo estadual. E nós, com a evolução do El Ninho, sabendo que as dificuldades de gestão, obra de proteção contra a cheia não é uma coisa singela, esta obra definitivamente não seria. Eu procurei o governador, levei ao governador essa preocupação, o governador compreendeu de nós fazermos uma obra emergencial com o dinheiro do Funrix, visitamos os órgãos de controle para saber dessa decisão e nós estamos lançando a licitação desse processo ainda nos próximos dias. Agora, fora isso, a gente pode detalhar, por exemplo, nós as 14 comportas que compõem o centro de proteção do centro histórico até ali a nossa Castelo Branco, nós já fechamos 11 comportas, mais 3 totalmente revisadas e testadas. A do centro histórico ali do Portão Central, ela demorou por causa do Salto Santo, também pelo Paleta Santo, mas está sendo concretada e estará pronta na próxima semana. E as outras 2 que faltam estarão prontas também. Então veja, isso é parte desse processo. Então tem diques no centro de refeitos, tem as casas de bombas todas funcionando. Hoje mesmo, por exemplo, nós saiu uma licitação, são 8 casas de bomba que já tem licitação na rua, com contratos assinados várias vezes. Hoje saiu uma de mais 4. Tá? Então, o total desse investimento em Porto Alegre, ele gira em torno de 2 bilhões e 300 só para proteção de cheias. E o que é proteção contra cheias? Já executado. Não. O que são proteção contra cheias? É não deixar entrar água na cidade, que depende de obras de Porto Alegre, mas depende da bacia do Guaíba. E você tirar a água da cidade, quando vem uma chuva de 200 milímetros em 3 horas, ou num dia inteiro, bairro como Maitá, bairro como Quarto Distrito, bairro como Guarujá, bairro como Ponta Grossa, bairro como Sanedí e tantos outros, eles não têm queda de água por gravidade, ou seja, a água não escorre, você tem que ter um bombeamento dessa água. Então, proteção de cheia tem 2 pilares, é não deixar entrar água na cidade, por um lado, e você retirar a água da cidade quando tem chuva potentosa na cidade. Então, resumo para poder responder as perguntas, porque nas perguntas a gente pode, com certeza, dialogar um pouco mais. A cidade hoje está muito mais segura em questão das cheias. Mas eu estou voltando, por exemplo, de Nova York, onde fui pela primeira vez, e lá em 2012 teve também um furacão de tantos que já teve nos Estados Unidos. Eu visitei muitas obras de proteção de cheia, claro, com dinheiro, planejamento. Então eles fizeram muitos parques suspensos, e um deles, a obra, levou 4 anos de projeção, começaram em 2016, 2017, estão executando a obra, está em 80% pronta. E essas obras são invisíveis muitas vezes. Eu tive agora, semana passada, do Arroio Areia, que pega 14 bairros aqui da Zona Norte. É uma obra de 150 milhões de reais, em parceria com o governo federal, e dessas obras nós já entregamos a metade delas. Elas criam a bacia, entre várias bacias de contenção, ela cria uma bacia de proteção dentro do tudo que vocês não enxergam, tem muro, mas que armazena milhares de metros cúbicos quando cai água, e essa fica armazenada e ela vai soltando gradativamente, porque se ela vier com aquela velocidade, ela já matou gente naquela região. Então são muitas obras que estão sendo feitas. Nós contratamos então esse estudo para refazer o sistema antigo e contratamos um sistema novo, contratamos um sistema para onde não tem proteção de cheia, porque não seria
honesto com a população da Zona Sul, que não tem proteção de cheia, e depois da tragédia nós tratar só onde teve obras anteriores. Então, a obra do Guarujá e Serraria, ela está balizada em torno de 300 milhões. E nós vamos buscar, nós buscamos muitos empréstimos, mas esta obra ela não tinha projeto, porque ela só tem pré-projeto agora. Então, essa é uma das buscas que nós estamos fazendo também de empréstimos internacionais ou nacional, porque não é com o dinheiro do IPTU, não é com o dinheiro do ISS, não é com o dinheiro do caixa da prefeitura que você vai fazer obras dessa envergadura. Então, estamos aqui à disposição para responder. Agora, volto a dizer, esse novo normal veio para ficar. As cidades precisam se adaptar. O Brasil precisa ter um programa nacional climático com as suas realidades regionais e locais, e eu não conheço nenhuma transição climática que não tenha de energias limpas, entendeu? De essa mudança, se você não tiver planejamento de as COP que aconteceu até agora é da falação e não da fazição, né? Os países que mais poluem no mundo assinam todos os acordos e não cumprem nenhum. E na última COP nem vieram. Nem vieram. Então é o seguinte, eu sou os Estados Unidos, a China, a Rússia e tantos outros, é o seguinte, eles que são os países que mais poluem, são os países que vêm, assinam todos os acordos de Paris e todos eles não cumprem. Então, não se faz transição climática sem os governos e sem a sociedade também. A sociedade do campo e da cidade tem que estar junto nesse processo, porque ainda tem uma sociedade, depois de tudo que aconteceu, joga tonelada de lixo nos arroios, nas ruas, nos bueiros. Não, essa é uma ação que tem que ser conjunta dos governos e da sociedade. Prefeito, o senhor afirmou que a cidade está segura, né, atualmente. Muito mais segura. Então, quais são as preocupações que a gente, enquanto população, precisa ter em relação ao El Niño? No sentido de que o que pode acontecer com a cidade caso o sistema falhe, caso o sistema funcione? Primeiro, volto à origem. Nosso Antônio Sartori deu uma aula aqui de El Niño, né? Eu não vou arriscar isso, né? Não vou arriscar isso, mas tem Instituto Nacional que fala sobre isso. Os Estados Unidos é uma boa fonte desse processo. Então, que tem o El Niño sendo praticamente formado, isso é fato. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião sobre isso. O que não dá para eu, como gestor, e acho que muito menos qualquer meteorologista, e eu não falo por ele, dizer qual é o tamanho desse El Niño e quais são os seus efeitos. O que nós temos que fazer, o gestor tem que estar preparado. Isso é o tipo assim, eu sempre digo assim, ó, de crise, eu entendo desde quando eu fui vice-prefeito, quando deu aquele temporal em Porto Alegre, eu era prefeito de exercício. Vocês mais jovens não lembram disso. Aí os 7.000 árvores, a cidade ficou com um apagão enorme, mas não, eu era prefeito de exercício. Assumimos uma prefeitura, como todos os prefeitos, no Covid, e nós superamos. E, volto a dizer, né, qualquer plantonista que estivesse no meu lugar, o sistema não resistia, o problema não é o prefeito que estava. Eu sou o 15º prefeito desta geração de 65 para cá. Então, o sistema foi feito pelo DNUS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, ligado, e foi extinto esse departamento do governo Collor, e as manutenções também não vou aqui discutir, tá? Os governos anteriores. Então, eu tinha dois caminhos, ou buscar culpado, para dizer, olha, o culpado, não, o prefeito, não, o culpado, se tem um culpado, são todos os governos de nível federal, estadual, nos últimos 30 anos, os prefeitos e a sociedade também. Então, nós estamos buscando um caminho de dar segurança, porque o investidor não vai voltar. Por exemplo, o Caldeira, por exemplo, hoje é uma referência em inovação. Apostou, nós somos muito como o Caldeira e tantos outros Caldeiras, as cervejarias todas, apesar de tudo isso, estão hoje dizendo, não vamos desistir por nós. Então você precisa dar segurança a quem mora e a quem investe. E é o que nós estamos fazendo. O DEMAI hoje tem 2 bilhões e 300 milhões, que é fruto, também vou dizer, tem empréstimos nacionais, empréstimos internacionais, tem dinheiro da União e tem dinheiro do FUNRIC. Então, e essa é uma coisa também que acho que eu preciso dizer sempre quando sou questionado. O mesmo povo que escolhe um presidente, é o povo que escolhe um governador, é o povo que escolhe um prefeito. Então, se tem uma coisa que é um dever para mim sagrado, porque
Acho que a democracia é o regime da divergência e não do confronto. Então, eu tive, não só na crise, mas numa crise. Sabe por que a gente está fazendo muitas obras em Porto Alegre? Sabe por que a gente está fazendo? Porque a gente não ficou nessa discussão com o governo federal e estadual, a gente está junto para fazer. Aonde mais se comprou casa assistida, compra assistida, foi aqui 5 mil. Por quê? Porque a prefeitura fez o laudo, a prefeitura junto com o Estado bancou o estadia de solidariedade de R$1.000 nessa transição. Ou seja, para mim não interessa quem está no Planalto, quem está no Piratini. Eu sou prefeito da cidade, tenho que defender os interesses da cidade, com quem o povo escolheu no Piratini e com quem o povo escolheu no Planalto. Então, essa governança tem dado certo. Nós tivemos mais de 300 equipamentos públicos em Porto Alegre, mais de 300. Hoje, poucos não estão funcionando. Hoje mesmo vou visitar a Rede Sarandi. A Rede Sarandi trata boa parte da Zona Norte do esgoto, que foi totalmente tomada de lá. Nós estávamos sem tratamento de esgoto até ontem, na Zona Norte. Por quê? Pegou a realização. Então, dos 300 equipamentos, mais de 200 demais. Então, é nessa diapasão que nós estamos andando. Não? Nessa mesma linha, né, que o prefeito falou sobre seguir fazendo as melhorias necessárias, os reparos e não deixar de investir. Como é que o setor agro tem enfrentado as notícias, encarado as notícias, melhor dizendo, a aplicação segue, o trabalho segue, mas tem algum receio, tem algum projeto que vocês tenham encaminhado ao governo estadual e ao governo federal para talvez um apoio antecipado ou uma projeção de suporte que venha a ser necessário caso o El Niño seja muito intenso e prejudique as lavouras? Porque nós temos que, se não analisar um período dos últimos 50 anos, os primeiros 40 anos, você tinha um evento El Niño ou Laninha, na média, a cada 7 anos. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 6 eventos. Eu, inclusive, questionei o diretor de hidrologia do mar do governo do Peru, que eu sempre tenho defendido nos últimos anos, que o aquecimento global é consequência da queima de combustíveis fósseis. Se você somar petróleo, gás e carvão, dá 22 bilhões de toneladas. Isso traz para a superfície, queima, desprende CO2, provoca o cobertor e o aquecimento global. E eu questionei um diretor sobre esse tema, ele disse sim, mas não é só. Eu digo porque tem meteorologistas que contrapõem esse meu entendimento, dizendo que a Terra sofre ciclos de calor e de frio. Ele disse, no momento o planeta Terra vem sofrendo um ciclo de calor. Concomitantemente com isso, mais ação do ser humano. Então isso torna exponencial e nós temos que admitir a possibilidade que daqui para frente esses eventos climatológicos extremados vão acontecer e vão acontecer de maneira muito forte, muito extremada, mais do que já aconteceu nas últimas décadas. Não tem como saber o que aconteceu em 1870, não se tem registros meteorológicos confiáveis daquela época, é puro sensacionalismo. O agro, se depender do governo, está morto. O produtor que acha que a solução dele é governo, está perdendo tempo. Ele tem que resolver com os seus próprios meios. E o agro aqui no estado, nos últimos 6 anos, vem sofrendo muito, com quebras muito grandes, por excesso de chuva, por falta de chuva, e hoje com preços baixos. Nós temos hoje trigo muito baixo, arroz muito baixo, milho muito baixo, soja, se pegar a quantidade média do estado ao preço que está, a conta não fecha. Por isso que a comercialização do estado do Rio Grande do Sul hoje, no caso soja, a nossa mais importante commodity, chega a 35%. O resto do Brasil está 50% a 60%. Porque o produtor aqui tem medo do clima, do governo, do que está acontecendo com a geopolítica, os conflitos geopolíticos, Estados Unidos, Irã, Ucrânia, Rússia, Israel, Venezuela, e isso afeta preço de petróleo e disponibilidade de fertilizante. Então nós temos no momento a preocupação com o clima. Quem vai ser o próximo governador do Brasil? No momento não tem conotação política na minha colocação, não sou filiado a partido político nenhum, mas o atual governo do Brasil não apoia o agro, diferente da Argentina.
A ideia que se tem no momento que a área plantada do trigo vai ser menor do que foi o ano passado, com medo, porque o preço é baixo e o trigo não gosta de muita chuva, e El Niño traz chuvas acima do normal. A Argentina está com um mega projeto de aumentar a área plantada de trigo. A Argentina colheu ano passado 28 milhões, esse ano tem uma produção de 21. O governo está dizendo, plantem, ponham o grão no chão. A partir de 1º de janeiro não tem mais retenções, impostos de exportação. O que está fazendo o governo brasileiro? Nada. Não tem conotação política na minha colocação. Chance zero. Não sou afiliado a partido político nenhum. Mas o agro no Brasil é bem simples de entender a diferença do agro brasileiro comparado com o resto do mundo. MAPA, o orçamento do MAPA, o ano passado foi mais de 10 bilhões. Esse ano caiu para 9 e poucos bilhões. Divide pela taxa de câmbio, na menos de 2 bilhões de dólares, por uma safra de 350 milhões. Estados Unidos, a safra não chega a 600. Não é o dobro. Sabe qual é o orçamento? Não é 2, é 119 bilhões de dólares. A Europa, os Estados Unidos, a China, toda a América do Norte, todos eles subsidiam a agricultura. Outra coisa importante que nós temos que acompanhar daqui para frente, e é uma sugestão para vocês monitorarem daqui para frente, a produção mundial de todos os grãos é 3,5 bilhões de toneladas. 80% dessa produção está sendo plantada agora, de 15 de abril, durante maio, 15 de junho, acima da linha do Equador. Esse El Niño não afeta só o sul da América do Sul, afeta o planeta. Se ele vier numa dimensão muito grande, vai afetar o centro-oeste, a Amazônia, o nordeste, o resto do mundo. Olha a onda de calor que está acontecendo no momento, Portugal, Espanha, toda a Europa, inclusive na Inglaterra. Uma onda de calor tremenda, e não começou o verão. Vocês vão ter pauta muito forte nos próximos meses, monitorar o clima ao redor do mundo, as consequências do El Niño, porque pode mexer na produção mundial de grãos e isso pode mexer com os preços. Marcelo? Eu queria perguntar se, dentre as obras que ainda não foram realizadas, né, já foi, se tem hoje uma prioridade para a prefeitura, se é essa obra na Zona Norte, por exemplo, e só para confirmar, se essa licitação que deve ser lançada nos próximos dias é para aquela obra que prevê a construção de uma extensão do dique, a instalação de vigas para proteger aquela região ali que afeta o aeroporto, inclusive. Marcelo, assim, ó, existe esse trabalho feito pelo professor Tucci, ele apresentou um sistema onde todos os lugares que teve problemas, né? Então, volto a dizer, nenhuma dessas obras está sendo feita em razão do El Niño, que nós estamos acelerando o processo de instrução do El Niño, tá? Desta obra, né, que envolve a Zona Norte, Arroio Areia ali, da várzea do Gravataí. Então nós vamos ir lá, acabei de examinar todo o projeto que vai à licitação. Você vai criar uma grande bacia ali, vai botar, né, em caso do Gravataí encher, você tranca e bombeia a água para fora, para lá, tá? É o que vai acontecer. Nós tivemos problema de entrada de água na CIS Brasil, tá? Lá, foi a razão que entrou a CIS Brasil, ficou toda a CIS Brasil inacessível ali. Ali nós estamos preparando uma obra emergencial também, tá? Porque essa obra para levantar a Freeway não é uma coisa singela, na CIS Brasil. Também tem a usina do gasômetro, teve problema de onde entrou água, também tem uma obra emergencial também encaminhada, tá? Essa é definitiva. Tá? Ali naqueles trilhos da Rumo, perto do Grêmio também, então tem vários, está listado pelo DEMAI, tá? Mas a grande obra da Zona Norte é esta obra emergencial. Por quê? Porque acho que é importante vocês entenderem isso. Lá em 2012, né, a presidente Dilma era presidenta, o Tarso era governador, e os mais antigos, tu lembra disso, ele lançou o PAC Drenagem no Brasil inteiro, e o PAC Drenagem tinha um conjunto de obras para a região metropolitana. Por quê? Porque as obras não podem, o Arroio Feijó é uma dessas obras, que começa lá em Viamão, passa para Alvorada e deságua no Braço do Agostinho, aqui atrás da Fiergs. Isso é uma obra orçada na época de 2,5 milhões, correto?
Só que esta obra, se ela for concebida, só que a pista do aeroporto, ela foi construída uma outra concepção. Então, quando nós contratamos o professor Tucci, nós apresentamos ao governo do estado, olha, esse modelo é o modelo que ele fica com dificuldade de ser executado. Então, e nós teríamos que acolher 1000 famílias, 500 famílias da Vila Dique, que são famílias que muitas delas saíram e voltaram, outras receberam compra assistida e saíram, voltaram. E também da Derbal, que vai em direção a Assis Brasil lá, que é mais 500 famílias. Então, vocês lembram que para fazer um pedaço do dia que tinha 58 famílias, você sabe que ele tinha, lamentavelmente, descumpriu a ordem judicial, sob pena de entrar na cidade. Então, essa alternativa que a gente traz para o governo do estado, que é provisória e passa a ser definitiva, porque essa obra provisória ela vai servir de embasamento para a definitiva, ela é uma obra mais segura no nosso entendimento, e aí estou falando que a Rama foi a contratada e apresentou essa solução, através do professor Tucci, o Rafael, mas ela também socialmente, não significa que essas famílias devam morar onde elas moram, mas você tem um prazo mais longo de acolhimento do que você para fazer uma obra para acolher 1000 famílias, não é uma coisa tão rápida, entendeu? Então, esta obra, bom, e lá para a Zona Sul, tem um pré-projeto, o que nós estamos preparando para o Ninho é uma solução de bags, né? que é para fazer um processo possível, né? da serraria, possível do Guarujá, com bags, com bombas, fechando o Arroio do Guarujá. Então tudo isso está nessa governança do plano de contingência. E tem uma outra frente também, Marcelo. Assim, ó, nós temos hoje nosso plano de contingência. Tá? Então, os 2 locais mais vulneráveis quando tem chuva são as ilhas, que muita gente hoje não estão mais, mas ainda tem muita gente morando, então você tem que ter abrigos, rotas, então tudo isso está no nosso plano de contingência. Então é um outro pilar desse processo. Em caso de chuvas, em excesso, você tem que ter abrigos já estabelecidos, isso vale para a Zona Sul, isso vale para as ilhas, então tudo isso faz parte dessa governança. Agora, todas as obras que estão sendo feitas, eu volto a dizer, elas não têm nada a ver com o Ninho, elas têm a ver com refazer o centro de proteção e fazer um sistema onde não tem. Então, o que nós estamos adiantando agora, em função, e por que nós não começamos isso em novembro? Porque em novembro, dezembro, tinha uma perspectiva de El Ninho bem pequenininha. Vem janeiro, vem fevereiro, vem março, quando vem março, bom, aí em abril se consolidou que vai ter o Ninho, não? Mas volto a dizer, o El Ninho está consolidado, que a gente não pode dizer o tamanho dele. Presidente, gostaria de perguntar para o senhor, mesmo sem saber o impacto, né, desse possível El Ninho, existe alguma orientação para os produtores, para os agricultores, ou algo que esteja sendo feito para diminuir certos possíveis prejuízos? A nível de governo, esquece. É perder tempo. Não tem a mínima chance. Nem estadual, nem federal. O produtor tem que se virar cada um por si. A preocupação de muitos produtores na linha BR-290, perto de Rosário, onde a água cobriu as lavouras, tem produtor que não vai plantar. Porque é uma sequência de 6 anos perdendo dinheiro, ele está endividado, não tem crédito, se consegue crédito, o juro é muito alto, a conta não fecha, ele pega 14, 25, 14,5, 15, que tu não consegue, é 20%, pega 100 mil em 5 anos, deve 200, não tem atividade no agro que dê essa rentabilidade, então o produtor não tem dinheiro para investir, se ele gastar numa lavoura que custa mais ou menos 5 mil reais por hectare, tanto faz ele ter 10, 100 mil hectares para plantar, ele não vai plantar. Então nós vamos ter uma redução diária de trigo, de arroz e de soja, fotografia de hoje. Por isso a preocupação da Federação Sul e no Peru buscar a opinião do governo do Peru, que o governo do Peru diz bem simples. O primeiro dia que as águas do Pacífico, as costas do Peru, registraram meio grau acima, que caracteriza o Ninho, foi 15 de maio. E precisa 3 meses para ficar caracterizado que existe o Ninho. E só em junho ou julho você pode fazer uma projeção do que pode acontecer. O governo do Peru trabalha com uma credibilidade de 40%. Eu vou mostrar e vou disponibilizar todos os slides da pequena apresentação vão estar disponíveis para vocês. A Federação vai disponibilizar para vocês usar. O IMAPRE, eles usam 18 modelos para acompanhar o que pode acontecer. 18 modelos, 18 países. Sabe o que diz a Alemanha? Em julho terminou o El Ninho.
Eu vou mostrar. Vai estar disponível. O que vai acontecer? Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Por isso a nossa preocupação é muito grande pela incerteza do que pode acontecer. Agora, como coloca o prefeito, existe um entendimento, convencimento de todos de que o El Niño existe, vai crescer e vai ser normal, forte, quem sabe muito forte. Agora, como estão dizendo, e eu usei esse argumento para os órgãos do Peru, vai acontecer um El Niño Godzilla? Nós não admitimos essa possibilidade. O governo do Peru não admite. Pode acontecer? Pode. Mas a possibilidade, no momento, fotografia de hoje, não é isso. Se for acontecer, é catástrofe. Não adianta nada as medidas do governo, por mais bem intencionado, o prefeito, que é um cara corajoso. Sabe por que esse cara é corajoso? Porque ele é de Piracanjuba. Eu já tive 2 vezes lá fazendo palestra para a cooperativa, gente boa, amigos do peito, e o pessoal de lá é gente de coragem, como o senhor é um homem de coragem, para enfrentar de novo mais um El Niño. Boa sorte, prefeito. Vamos para a última pergunta. A última pergunta, que depois nós temos que encerrar para o almoço. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria saber quais são as orientações para as pessoas que moram na região das ilhas. E o senhor até falou que é mais de uma área, 2 pelo menos, áreas perigosas além das ilhas, qual é a outra? Olha, nós quando assumimos o governo, nós tínhamos 7 funcionários da prefeitura, os carros velhos, e uma casinha ali, né, bem pequenininha. Hoje nós temos uma Defesa Civil com 50, 60 agentes bem treinados, bem equipados, sob a liderança do coronel Evaldo, que é muito preparado. E a semana passada, nós estamos constituindo as nossas defesas civis, né, em várias regiões, porque vocês entenderem, né? Quando chove muito na cidade, não tem que se preocupar apenas com a entrada de água. Deslizamento é um problema que pode acontecer, graças a Deus, e mais não aconteceu, mas nós temos 80 mil pessoas que moram em área de risco, média, baixa, alta, entre elas as ilhas. Então a Defesa Civil está dialogando, teve reunião agora nas ilhas, nossa superfeita juntou todas as lideranças, agora vamos ter na Ponta Grossa, Serraria, ou seja, é um roteiro montado para isso. Agora, eu volto a dizer, um governo democrático não impõe nada a ninguém. Nós sempre orientamos as ilhas de que as pessoas deveriam aceitar a compra assistida. Por exemplo, a Vila Mauá ainda resta 9 moradias, que é uma área do estado, do Rio Grande do Sul. Ali botou agora uma cerca para ninguém entrar mais. Infelizmente, eu tive que levar na Polícia Federal há 15 dias atrás mais de 200 contratos, porque suspeitamos que são pessoas que receberam os 200 mil reais, ou venderam para alguém ou voltaram a dar. Então, veja, esse drama social não é uma coisa. Vela. Agora, nós temos que alertar as pessoas que, né, e alertamos, e elas sabem disso, né, que as ilhas são vulneráveis quando tem chuva, e no Ocidente chuva tão grande, porque a cota é muito baixa, são os 2 lugares, que é a Zona Sul e lá. Então, a sociedade, a gente está alertando, está conversando, está dialogando, entendeu? Eu me lembro, por exemplo, um episódio que aconteceu, eu fui o último a sair no caminhão do Exército. A gente rompeu uma rede, que talvez eu não tivesse saído daí, nem telefone pegava. Em cima de um caminhão, um megafone, que até hoje não encontrei ele, dizendo para as pessoas que elas aceitassem, né? E me lembro que tinha ali 2 caminhões para acolher os animais, porque tem pessoas também que, no caso de enchente, elas também não aceitam a brigagem se os animais não forem juntos. Então, é um processo bastante complexo, mas só tem um caminho: diálogo, construção e transparência, é o que nós estamos fazendo. Não?